Ser um instrumento de Deus, um canal de Deus para estar ministrando uma palavra aos nossos corações. Agradeço o pastor Paulo, um amigo de muitas datas, sempre também que pode estar cooperando lá com o nosso ministério. E eu não pude falar não, né, pastor? Eis-me aqui. E agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos aqui presentes, toda a igreja, todo o ministério, o pastor, presidente, todo mundo. Amém? Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra. O pastor Paulo, ele falando comigo, ele disse que estão na série Mulheres Notáveis, né? E eu trouxe uma palavra que eu particularmente, eu me identifico muito com a história dessa mulher. Porque ela estava sofrendo muito e ela, por suas atitudes e pela sua fé, ela alcançou um grande milagre. E ela foi notada, sabe por quem? Por Jesus. Olha que coisa linda. Ela foi notada por Jesus pelos seus feitos e pela sua fé. E eu quero hoje declarar em nome de Jesus que você, pela sua fé e pela sua atitude, você vai ser notado e notada por Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E é uma palavra muito conhecida, aliás, né? A gente tem a tendência de achar assim, eu já conheço essa palavra, já conheço essa história. E às vezes a gente tem a tendência de achar que não tem nada de novo. Mas a palavra de Deus diz que a sua palavra se renova a cada dia. Ou seja, Deus sempre tem um maná novo do céu para nós. E eu tenho certeza que esta palavra hoje vai ser como um maná para o seu coração. E esta mulher é a mulher do fluxo de sangue. Acho que você já ouviu muitas pessoas ministrando sobre esta palavra, você já deve ter lido, conhece a história, mas eu tenho certeza que tem algo aqui para nós, amém? A palavra diz assim lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 19, vai contar a história desta mulher que foi notada por Jesus, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, verso 19 em diante diz assim: E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo mesma. Você pode repetir comigo o versículo 21? Porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé. E imediatamente a mulher ficou curada. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor, amém? Amém, queridos? Gente, eu falei no início aqui que eu me identifico muito com esta palavra. Essa palavra mexe muito ao meu coração, porque eu me lembro a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, pastor. A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, a primeira palavra que eu ouvi foi essa palavra aqui, um pregador pregando esta palavra. Isso tem mais ou menos uns 14 anos atrás. E para quem não me conhece, eu há 14 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, eu era viciado em cocaína, maconha, e já no finalzinho do estágio desse vício eu era viciado em crack. Olha para vocês verem a situação, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E eu tinha esse vício, e esse vício ele consumia a minha saúde, consumia o meu caráter, a minha dignidade. Eu tinha muitos complexos, as pessoas olhavam para mim, eu era a pessoa que talvez você como mãe, como um pai, era uma pessoa que você não ia deixar o teu filho andar comigo. Eu era essa pessoa. E eu me lembro que eu tinha, várias vezes eu falava assim,
um dia eu paro de usar drogas, um dia eu paro com essa vida, um dia eu vou dar um tempo com isso e vou parar. Mas eu falava só da boca para fora. Aí chegou um dia que eu tive uma crise, era como se fosse o início de uma overdose, de naquele dia, ter consumido muita droga, mas muita droga, misturado com bebida. E eu comecei a ter taquicardia e fui parar no pronto-socorro. Aí quando eu voltei para casa, nessa época eu não era casado ainda. Eu sou casado há 12 anos e nessa época eu ainda não era casado. Eu me lembro quando eu voltei para casa, morava com os meus pais, e a minha mãe chegou em mim e falou assim: filho, você já se olhou no espelho? Você já se olhou? Você já viu como que você tá, meu filho? E a minha mãe me levou para frente do espelho e falou assim: olha o seu estado. Irmãos, hoje eu tenho 71 quilos, só para os irmãos terem a noção. Hoje eu tenho 71 quilos, 41 anos. Nessa época eu tinha 25 anos e eu pesava 53 quilos. A mesma estatura, né? Que a gente só cresce até os 18 anos. E eu me lembro que a minha mãe falou assim: filho, você tem que mudar a sua vida, senão você vai morrer. A minha mãe falando isso para mim. Pena que ela não está aqui hoje. E eu tenho fotos, eu tenho tudo, posso até te mostrar como que eu era. E a minha mãe falou assim: você precisa mudar a sua vida. Aí eu escutei a minha mãe até um determinado momento, até chegar um dia que eu não estava aguentando mais, irmãos. Era muito sofrimento, era depressão, era complexo de inferioridade. Eu me sentia, sabe, depois que eu consumia drogas, eu me sentia terrível. Eu trabalhava numa empresa bem conhecida aqui em São José dos Campos. E eu lembro que eu cheguei, era numa segunda-feira. Eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, a partir de hoje, mãe, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou lá no RH dessa empresa que eu trabalhava e vou pedir para que eles me internem, porque eu não conseguia mais. E então assim eu fiz. Eu me internei. Eu fico vendo, irmãos, olha, só aqui entre parênteses, eu fico vendo gente que... A gente faz muito trabalho em clínica de recuperação. Gente que está lá mais de 30 vezes internada. Eu só fui uma vez só. Porque eu decidi mudar. Eu tomei uma iniciativa, eu decidi mudar de vida. E por isso que hoje eu estou aqui, ministrando essa palavra para vocês. Eu fiquei internado apenas uma vez. Aí eu fiquei internado, fiquei 6 meses internado naquela clínica de recuperação. E eu saí de lá, irmãos, com sede de Jesus. Falei: eu vou sair daqui, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero falar do amor de Deus. Eu saí decidido a fazer a obra de Deus. Por isso que eu estou aqui, fazendo a obra de Deus. Mas, irmãos, o que eu quero chegar? Por que eu me identifico com essa mulher? Chegou um dia na minha vida que aquele vício, ele me incomodava tanto. Eu tinha, irmão, só para vocês terem uma ideia, o pessoal lá na empresa me chamava de Sméagol. Não sei se vocês conhecem o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis tem um personagem lá que chama-se Sméagol. Pensa num bicho feio. Meu Deus do céu, irmãos. Era muito constrangimento, era muita humilhação. Mas chegou um dia, eu não falei para A nem para B, eu falei comigo mesmo. Você viu que essa mulher falou com ela mesma? Eu falei comigo mesmo. A partir de hoje, saiu um grito. Sabe, um grito que sai de dentro da gente? É um grito silencioso. É um grito que diz assim: basta, acabou. A partir de hoje a minha vida vai mudar. E é sobre isso que eu quero falar. O tema é esse, o tema é o grito de basta. O tema de hoje é o grito de basta, de chega, de acabou. É de alguém que não aguenta mais a viver a vida que está vivendo, está procrastinando, ou seja, vivendo, levando a vida, empurrando com a barriga. Irmãos, essa mulher, diz aqui o texto que ela estava padecendo quanto tempo? 12 anos. Mais de uma década ela estava sofrendo de uma hemorragia constante. E lá em Marcos, no capítulo 5, ele vai
dar mais detalhe, ele vai falar assim que ela começou a gastar o seu dinheiro, ela começou a investir na medicina alternativa, né, na medicina, ela começou a investir e diz que ela ia de mal a pior, ou seja, não estava resolvendo absolutamente nada. Não bastasse isso, ela era considerada uma mulher impura, cerimonialmente ela é impura, segundo as tradições da época dela, ou seja, ela tinha que viver isolada da sociedade. Olha o constrangimento dessa mulher, só para você entender. Mas chegou um dia, ela não falou para ninguém, ela falou consigo mesma: hoje eu vou mudar. Chega de sofrimento. Saiu um grito de dentro dela que disse: basta, chega, acabou. Às vezes, irmãos, tem áreas na nossa vida que nós precisamos dar esse grito. Quem já conversou com você mesmo? Quem já conversou? Quem já teve um diálogo interno? Sabe aquele diálogo que você começa a pensar assim: poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você começa a conversar com você mesmo. É um diálogo interno. Quem já teve essa experiência? Ah, então não é somente eu, todo mundo. Então, a gente tem aquele diálogo interno. Sabe aquele diálogo que você fala assim: poxa, isso aqui não está certo, isso daqui não está legal, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar essa situação. E às vezes na nossa vida, tem áreas na nossa vida que nós precisamos fazer, ter esse diálogo interno, onde você tem que falar assim: olha, isso está errado, isso não está legal, eu preciso mudar isso. E eu tenho que dizer, sabe o que é para isso? Basta, chega, acabou. Talvez num casamento onde os desentendimentos são constantes, talvez no relacionamento com filhos, onde o filho ou a filha, os filhos, eles querem tomar a autoridade do pai, da mãe, quer meter o dedo na cara do pai, da mãe. Está errado. A autoridade Deus deu para você que é pai, que é mãe, então você tem que dar um basta, um chega, um acabou nisso. Talvez no meu caso, talvez alguém que está me acompanhando agora online, tenha um vício, e esse vício está definhando a sua saúde, está acabando com você, e você tem que dar um basta, um chega, um acabou nisso, para que essa situação mude. Talvez uma mania, talvez, olha só, outra coisa também, talvez a gente tenha que dar um basta, um chega e um acabou. Muitas pessoas hoje guardam ressentimentos, mágoas no seu coração. E como que essa pessoa vive, pastor? Não tem como, é difícil. Então tem que dar um basta, um chega, um acabou, tem que liberar perdão, tem que amar. É isso que tem que fazer. Basta, chega, acabou, não quero continuar com esse ressentimento no meu coração. Eu não sei, talvez eu estou citando aqui algumas áreas, mas não estou falando para alguém específico, mas tem outras áreas que você precisa talvez hoje dizer assim: basta, chega, acabou. A partir de hoje eu vou mudar essa situação. Foi o que essa mulher fez. Ela mudou a vida dela desde o momento que ela falou para ela mesma: basta, chega, acabou. Então, pensando nessa história, eu quero bem rapidamente aqui, eu separei aqui 4 lições que podem nos ajudar a mudar as coisas na nossa vida. E são 4 lições que eu aprendo com esta mulher. Esta mulher aqui, ela me ensina estas 4 lições, e eu quero que estas lições aqui sejam mais do que tópicos. Eu quero que seja uma palavra profética para a sua vida. Amém? Eu quero que seja uma palavra de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Quando é que as coisas mudam na nossa vida? Primeiro, toda mudança, ela é resultado de um incômodo. Diga assim comigo: resultado de um incômodo. Toda mudança, ela é resultado de um incômodo. Você olhando para a história dessa mulher, você acha que ela estava incomodada, sim ou não? Era um incômodo atormentador, digamos-se de passagem. Por quê? Porque ela, diz o texto, que ela tinha uma hemorragia constante há quanto tempo? 12 anos. Ou seja, ela estava perdendo sangue.
Tem até um slogan de um hospital aí de doação de sangue que diz assim, ó: doe sangue, porque sangue é vida. Imagine uma pessoa que está perdendo sangue, ela está perdendo o quê? Está perdendo vida. Essa mulher, ela estava perdendo vida. Olha o incômodo que ela sentia. Irmãos, eu vou falar de mim. Às vezes eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu já fico super incomodado. Às vezes eu já fico incomodado com uma dorzinha nas costas. Já pensou? Essa mulher tinha um incômodo terrível. Ela se sentia tão incomodada que ela procurou ajuda na medicina, mas ela não conseguiu resultado. Então o incômodo levou aquela mulher o quê? A procurar ajuda, a procurar aquele que podia resolver a situação dela, que era Jesus. Então deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? Sabe aquele incômodo que às vezes você sente? Sabe, pastor, aquele incômodo que a gente sente e começa a falar assim conosco: isso não está legal, isso precisa mudar, isso aí não está certo. Sabe aquele incômodo que a gente sente? É o Espírito Santo. Se você sente esse incômodo, sabe, quando uma palavra vai em contra ao seu coração e aquilo te incomoda, é o Espírito Santo trabalhando, sinalizando para você, incomodando você que tem alguma coisa errada e você precisa mudar. Então as coisas mudam na nossa vida quando há incômodo. Ao contrário, em contrapartida, tem pessoas que não se incomodam mais. Tem pessoas, irmãos, que elas têm um coração duro, petrificado, parece que não entra. Graças a Deus não tem ninguém assim aqui. Sabe aquela pessoa dura, coração fechado, os ouvidos fechados, e parece que ela não incomoda mais ela, não incomoda ver o lar dela daquele jeito, sabe, não incomoda ver mais as brigas constantes na casa, não incomoda mais viver a vida espiritual de qualquer jeito, sabe, quanto tempo que não lê a Bíblia, quanto tempo que não medita, quanto tempo que não ora, quanto tempo que não faz um jejum talvez, ela não se incomoda mais com isso. Sinto muito, eu quero ser bem franco aqui, irmãos, pessoas que não se incomodam mais, essas pessoas nunca vão ver o novo de Deus para a vida delas, nunca vão ver. Mas aquela mulher lá nos ensina que ela estava tão incomodada, ela falou assim: não, eu não aguento, mas isso está me incomodando demais, e hoje eu vou romper com as barreiras, e hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Irmãos, eu gostava muito de... Eu vi uma coisa muito interessante esses dias, pastor, e eu gostava muito de simulador, jogos de simulador de voo. Você já jogou? Jogos de simulador de voo? De voo. Eu gosto bastante. Aliás, eu nunca andei de avião, mas eu gosto bastante. Quem já andou de avião aqui? Quem já viu pelo menos a cabine do avião, o cockpit do avião? Alguém já viu o cockpit do avião? Nem que seja pela internet. Pela internet, já viu, pastor? Eu não sei se você já viu, mas só que isso aqui vai falar conosco. Eu levei isso para o lado espiritual, pastor. Eu observei isso, eu levei para o lado espiritual. Olha que interessante. O cockpit do avião, o avião tem todo lá aquele sistema operacional, e o avião fala com o piloto e com o copiloto, com a tripulação. Ele emite sinais sonoros e também audíveis. Para quê? Para que o piloto e o copiloto, ele saiba tudo que está acontecendo naquela aeronave, os instrumentos de voo, tudo mais, tudo certo, ele sabe tudo. Então, através daqueles sinais, ele consegue entender o que está acontecendo na aeronave durante um voo. E olha só, essa aqui que eu quero chegar, pastor. Tem sinais que nenhuma tripulação, um piloto e copiloto jamais gosta de ouvir, porque são sinais terríveis, sinais de emergência, ou seja, indicam que o avião está tendo uma pane e ele está caindo. E eu lembro de dois sinais, e esses sinais audíveis, eles são emitidos em inglês, e um deles é terrain, significa, sabe o que? Que o avião está perto do terreno, está perto do chão.
E um outro sinal é pull up. Pull up significa assim, puxe para cima, puxe para cima. Quer dizer o quê? O avião está perto do terreno e ele está caindo. Então esses dois sons nenhum piloto quer ouvir, porque já é uma situação de emergência, que é o terrain, too low terrain, significa você está perto do solo, está caindo. E daí começa já a vir o outro sinal, pull up, puxe para cima, puxe para cima. Irmãos, eu levei isso para o lado espiritual. Gente, é incrível como o Espírito Santo de Deus fala conosco. Eu levei isso para o lado espiritual. A nossa vida, a gente pilotando um avião, que é a nossa vida, e os sinais é o Espírito Santo de Deus emitindo o sinal. Terrain, você está caindo. Pull up, levante-se. Terrain, você está caindo. Pull up, se levante. Irmão, se nós, olha só como que eu levei para o lado espiritual. Se nós ignorarmos os sinais do Espírito Santo, a gente cai, irmão. A gente tem uma queda. Olha só. Mas essa mulher, ela sentiu, ela viu os sinais, ela viu que aquilo incomodava tanto ela. Ela falou assim: a partir de hoje a minha vida vai mudar. Então toda mudança acontece a partir de um resultado de um incômodo. E tem uma coisa também. Sabe qual que é o nome do inimigo da mudança? Eu quero até que você repita comigo. O inimigo da mudança é acomodação. Diga comigo. Acomodação. Diga aí, para você não esquecer. Gente, a acomodação é o inimigo da mudança. Você que está me ouvindo aí, tome cuidado com a acomodação. Acomodação é aquela pessoa assim que já se acostumou a levar a vida que ela leva. Ela já se acostumou, então ela se acomodou. Sentou no sofá, esticou as pernas, né, pastor? E está bem tranquilo. Meu irmão, não se acostume não. Se começarem a emitir os sinais, terrain, pull up, levante-se, senão você vai cair. Amém? Então toda mudança é resultado de um incômodo. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher notada por Jesus a mudança é resultado de uma decisão. Diga comigo, decisão. Diga mais uma vez, decisão. Toda mudança é resultado de uma decisão. Olhando para essa mulher não aguentava mais sofrer. E um dia ela falou assim: hoje eu estou decidida a mudar de vida. Ela falou assim: eu decido hoje mudar a minha história. Gente, as coisas não vão mudar na minha e na sua vida porque eu penso que elas vão mudar, não. As coisas não vão mudar na nossa vida porque eu sonho que elas mudem, porque eu desejo que elas mudem, não. As coisas só vão mudar na minha e na sua vida quando eu decido mudar. Aquela mulher, ela decidiu mudar. Gente, você precisa tomar uma decisão hoje. Qual será a sua decisão em relação a esta área hoje que talvez acendeu o pull up, o terrain, que está incomodando? Qual a sua decisão? O que você vai decidir a partir de hoje para que a sua história, para que você viva coisas novas com Deus? Toda mudança começa com uma decisão. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. Todo mundo sabe disso, não precisa nem falar. Ainda mais com essa pandemia, todo mundo no isolamento social. O pessoal está todo mundo usando o quê? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Não estou falando nada contra isso não, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo não. Mas hoje a era das redes sociais. Olha só para você ver onde eu vou chegar. Tem pessoas, pastor Paulo, que elas estão tomando decisões nas redes sociais. Ela precisa tomar uma atitude, ela coloca uma enquete lá. Ela coloca uma enquete. Ela faz uma pergunta para o Facebook. Dependendo do tanto de curtida, do tanto de comentário, ela fala assim: eu vou fazer isso então.
A maioria está dizendo. Irmãos, pessoas que tomam decisões baseadas na opinião dos outros, sinto muito em lhe dizer, são opiniões fracas. Porque as decisões que mudam a história de um homem, que muda a história de uma mulher, é aquela do verso 21, que sai daqui de dentro, porque dizia consigo mesma. As decisões que mudam a nossa vida, irmãos, e eu tenho experiência disso, é aquela que sai daqui de dentro. É quando eu me levanto e digo, não aguento mais. Hoje eu estou decidido mudar. Deus gosta de pessoas decisivas, irmãos. Deus gosta de pessoas decisivas. Ele ama pessoas que estão decidindo. E Ele não gosta de pessoas indecisas que não sabem o que quer, para onde vai, para onde vão chegar. Não gosta, Deus não gosta. Deus gosta de pessoas decididas. Lá no final de Josué no final da sua carreira, ele vai dizer assim, ó, vocês querem, Josué capítulo 24, vocês querem seguir outros deuses, querem viver na prática do pecado, na idolatria, vocês podem viver, mas eu tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, pessoa decidida. Deus gosta de pessoas decisivas, irmãos. Então a minha pergunta para você é, você que está me ouvindo pela internet, você que está aqui hoje, qual a sua decisão que você vai tomar em relação a esta área que acendeu o POAP? Essa área que você sabe que é necessário e que precisa de uma mudança. Qual será a sua decisão? Então, toda mudança é resultado de um incômodo, toda mudança é resultado de uma decisão. Em terceiro lugar, toda mudança também é resultado de uma ação. Repita comigo. Toda mudança é resultado de uma ação, ou seja, de uma atitude. Também não adianta nada eu ser incomodado, não adianta nada eu decidir, mas eu ficar assim, ó. Né, pastor? Eu preciso fazer alguma coisa a respeito daquilo que precisa mudar. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter iniciativa. A minha pergunta para você é, qual será a sua atitude em relação a isso que precisa mudar? Talvez alguma área da sua vida. Qual será a sua atitude? Não é bom Deus falar conosco, sim ou não? Quem gosta que Deus fala com você? Eu amo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Por exemplo, é um exemplo, tá, irmãos? É um exemplo que eu vou dar aqui, é um exemplo. Estou falando de ninguém aqui, tá? É um exemplo. Vamos dar um exemplo que vem um grande profeta de Deus aqui. E aí o grande profeta de Deus, o homem de Deus, chega e fala assim. Deus toma os lábios dele e ele fala assim, olha, irmão, você que está sentado aí, fique de pé. Aí o irmão fica de pé. Ele fala assim, olha, Deus me mostrou algo da vida do irmão, falando para o irmão. Aí ele fala assim, olha, Deus manda lhe dizer, varão, que em uma semana uma porta lhe será aberta. Eu vou abrir uma porta para você onde não há porta. E o irmão está precisando mesmo de uma porta. Ele está precisando, ele está desempregado. Exemplo, tá, irmãos? Exemplo, para vocês entenderem. Aí passa, as portas da igreja se fecham, todo mundo vai embora. Acabou todo mundo, não tem mais ninguém aqui. E aí o irmão está lá esperando a porta de Deus para a vida dele. Só que passa uma semana e nada acontece. Aí ele começa a questionar, poxa, aquele profeta lá, acho que ele deu profetada na minha vida, hein? Eu acho que aquele profeta lá, ele não tem unção não, acho que Deus não usa ele não. Aí você vai perguntar para o santo, ô santo, vem cá, por que você está questionando isso? Aí você vai procurar saber, ele acorda meio-dia, não posta nenhum currículo na internet, não cadastra nenhum currículo, ele não vai atrás de emprego, é um exemplo, tá, irmãos? Ou seja, ele não tem nenhuma atitude para que a vida dele mude. Meu irmão, tem gente que você conhece crente 6 horas,
Irmão, está indo para a igreja? Sim, estou indo para a igreja. Ô, 6 horas por mim lá? Que tem de crente 6 horas, irmão? Ele só quer depender da tua oração, mas ele mesmo nada de fazer. Ele mesmo nada de buscar, nada de jejuar, nada de buscar a Deus, e ele quer que você ore por ele. Irmão, você vai cansar de orar. Se a pessoa não fizer alguma coisa a respeito, quem está entendendo, diga amém. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. E essa mulher, ela foi notada por Jesus, pastor Paulo, porque ela fez algo a respeito. Ela teve uma atitude ativa, irmãos. Existem 2 tipos de atitude. É a atitude ativa e a atitude passiva. A atitude ativa é aquela pessoa que vai fazer alguma coisa a respeito, vai tomar uma iniciativa. A atitude passiva é aquela assim, ó. Ah, Jesus está passando na cidade, mas eu sou enferma, estou anêmica, estou doente, e eu nem posso estar lá no meio daquele povo porque eu sou impura. Eu vou ficar aqui esperando Jesus passar e vou falar: ô irmão, vou chamar alguém, fala para Jesus vir aqui, que eu não posso estar lá perto deles não. É isso que essa mulher faz, irmãos? Isso é atitude passiva. É eu vendo as coisas acontecerem sem eu fazer nada. Só que a Bíblia vai dizer que esta mulher, cansada, incomodada, o que ela faz? Ela toma uma iniciativa, uma atitude. Ela bola uma estratégia e vai por detrás de Jesus, detrás da multidão, por trás também de Jesus, e apenas toca no manto de Jesus. Essa mulher precisava de um milagre. Ela precisava de uma transformação, mas ela fez alguma coisa a respeito. Mais uma vez eu te pergunto: o que você vai fazer a respeito dessa situação que precisa mudar? Qual será a sua estratégia? Qual será a sua atitude? Amém? Então toda mudança é resultado de um incômodo. Toda mudança é resultado de uma decisão. Toda mudança é resultado de uma ação. Em último lugar, essa palavra aqui, em último lugar, eu quero que seja profético para a sua vida e que você receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, ela foi incomodada, ela tomou uma decisão, ela tomou uma ação. O que ela fez? Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Ou seja, tudo aquilo que eu posso, eu vou fazer. Não sei se os irmãos estão entendendo. Tudo aquilo que eu posso, eu vou fazer. Tudo aquilo que cabe a mim, é a minha parte, deixa comigo que eu faço. Aí, irmãos, que eu quero chegar. Quando você chega no seu limite, e Deus olhou para você, viu que você fez tudo que você podia. Aí Ele fala assim para mim e para você: filho, filha, agora deixa comigo que eu que vou agir. Toda mudança é resultado de fé. Você pode repetir comigo? Fé. Toda mudança é resultado de eu acreditar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, irmão. Você tem que acreditar nesta palavra. Toda mudança é resultado de fé, de eu acreditar. Você precisa acreditar nisso, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava cercado por algumas pessoas. Hein? A Bíblia vai dizer que Jesus estava cercado por algumas pessoas, poucas pessoas. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Irmãos, eu que já fui para os shows da vida, jogo de time de futebol para a vida, eu sei o que é multidão. Você fica exprimido, todo mundo te aperta, te oprime. É isso que estava acontecendo nesse dia. Eu quero que você tente, imagine a cena. Jesus andando, cercado por uma grande multidão. Você acha que tinha muitas pessoas esbarrando em Jesus? Sim ou não? Muitas. E de repente ele para no meio da multidão e diz assim: quem é que me tocou? Não é estranho, irmãos? Se tem um monte de gente tocando ele, ele para a multidão, os discípulos olham para a cara dele e ele fala:
alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu poder, virtudes. Ou seja, muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Só que alguém deu um toque diferente. Alguém deu um toque de fé. Alguém deu um toque daquela pessoa que acreditava que aquela pessoa, Jesus, poderia mudar a vida dela, a história dela. Olha que coisa linda, irmãos. Muitas pessoas tocam em Jesus. Só tocam. Mas as outras tocam e acreditam que Ele, aleluia, que Ele pode mudar a história de um homem e de uma mulher. Aquele era um toque de alguém que acreditava. Aquele era um toque de uma mulher que acreditava que Ele poderia transformar a vida dela. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de incertezas, de insegurança. Pessoas com medo do futuro, e eu quero terminar já. Pessoas que estão desacreditadas. Irmãos, pastor Paulo, eu nunca vi um tempo de pessoas que estão tão desacreditadas como o tempo de hoje. Pessoas que não acreditam mais que Jesus é poderoso para transformar. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ou seja, o mesmo Jesus que operou aqui na vida dessa mulher é o mesmo Jesus de hoje. Lá em Mateus 18, 20, se eu não me engano, diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Ou seja, onde Jesus está presente tem milagre. E Jesus está presente aqui esta noite. Mas a questão é: como será o seu toque em Jesus? Vai ser um toque qualquer? Ou vai ser um toque de quem acredita que Ele pode mudar? Essa é a questão. Você tem que acreditar que ainda hoje Jesus transforma. Me faz até lembrar uma história, e eu vou terminar. Uma história que diz que um jovem pregador, recém-convertido, ele estava pregando a palavra de Deus na praça pública. Imagine pregando a palavra lá na Praça do Sapo, na Praça Afonso Pena. E ele estava pregando a palavra em praça pública, e ele estava pregando, falando sobre transformação. Falando, você precisa crer que Jesus transforma. Ele estava falando sobre isso. Tem uma palavra para nós aqui hoje. E aí diz que começou a aglomerar-se um tanto de gente assim, e começou a ouvir o pregador. E ele cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, falando do amor de Deus. E ele falou assim: creia que hoje Jesus transforma a água em vinho. Ele disse. Aí na hora que ele falou isso, creia que hoje Jesus transforma a água em vinho. Nossa, para que ele falou isso, pastor? Um endemoniado chegou e falou assim: pregador, você está falando aí que hoje Jesus transforma a água em vinho? Está aqui esse copo de água. Coloca aí na sua frente e fala para Jesus transformar a água em vinho agora na minha frente. Aí eu vou acreditar que Ele transforma a água em vinho. Olha a ousadia do rapaz. Aí diz que aquele pregador cheio de Deus, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para aquele rapaz e vai dizer assim: olha, querido, Jesus transforma a água em vinho, sim. Sabe por quê? Porque lá na minha casa, Jesus transformou o crack, a maconha, a cocaína em alimento, em pão na minha mesa. Aí ele vai dizer assim: olha, Jesus transforma a água em vinho, sim, porque lá na minha casa ele transformou um lar cheio de desrespeito, desavença, confusão, num lar cheio de Deus, de amor e de paz. E aí ele vai terminar e vai dizer assim: Jesus transforma a água em vinho, sim, meu querido, porque Ele transformou esse homem que não era nada, era um viciado, um maltrapilho,
e ele transformou num homem cheio do Espírito Santo. E aí ele vai dizer: na minha vida, Jesus transformou a água em vinho. Eu quero dizer para você o seguinte, que hoje Jesus continua transformando água em vinho. A questão é se você crê, se você acredita que Ele pode fazer isso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Então toda mudança é resultado de um incômodo, toda mudança é resultado de uma decisão pessoal, resultado de uma ação e resultado de eu acreditar. Acredite, irmão. Não deixe que esses tempos de incertezas venham cegar você no meio desse deserto. Não deixa que esse tempo difícil, tempo de crise, hoje você só escuta falar de crise, de morte, de perdas, de lágrimas. E às vezes a gente tem a sensação que as coisas estão fora do controle. Mas saiba que Deus ainda está no controle. Mesmo que tudo pareça que esteja fora do controle, o Senhor está no controle. Ele não perde o controle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por enviar até nós a Tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, porque através da vida desta mulher, Senhor Deus, com as suas atitudes, ela alcançou o milagre. E o lindo nessa palavra, Senhor Deus, que ela alcançou o milagre imediatamente. Imediatamente. Senhor Deus, eu creio que se hoje o Senhor quiser operar, o Senhor pode operar. Eu creio que se o Senhor quiser fazer um grande milagre aqui, imediatamente o Senhor pode operar, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, ó Pai. Então não deixa que a incredulidade, que o medo, o pânico venha dominar os nossos corações e não enxerguemos, ó Pai, o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, que nesta noite seja uma noite, ó Pai, de transformação. Transforma, Deus, a água em vinho. Transforma, talvez alguém está pedindo aqui para transformar o teu filho. Alguém talvez está orando aqui para transformar a tua filha, para transformar o esposo, a esposa, para transformar uma situação. Ó Senhor Deus, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Senhor opera maravilhas, ó Pai. Ó Senhor Deus, então vem, trabalha nessa vida agora, trabalha nessa causa agora, vá de encontro agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim nós te louvamos, te bendizemos e lhe agradecemos por esta rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.